Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, vamos continuar então na nossa matéria, mas antes disso vamos relembrar um pouquinho o que a gente já fez, né? Vamos voltar aqui com a promessa que nós tínhamos no começo do curso de infravermelho. Então, qual que era a ideia da matéria de infravermelho? Relembrar alguns conceitos e fórmulas fundamentais num primeiro momento, isso nós já fizemos. Definir a espectroscopia do infravermelho também já fizemos. Ficamos lá um tempão para tentar entender o princípio do método, como é que o equipamento funciona e gera aqueles gráficos complicados de serem interpretados. Nós já fizemos também. Fizemos uma breve reflexão sobre como fazer análise qualitativa e quantitativa e vimos que o infravermelho ele faz sim análise quantitativa, mas ele não é um equipamento que nasceu para isso, certo? O principal propósito de um equipamento de infravermelho é fazer sim análise qualitativa. E num quinto momento, nós pegamos um grande número de espectros e fizemos análise qualitativa interpretando, né? Então nós ficamos lá interpretando o espectro de absorção do infravermelho um tempão, ficamos nisso, certo? Então nós paramos aqui no item 5. Tá faltando o item 6, 7, 8, 9 e 10. Agora é mais rápido, né, gente? Bem mais rápido. O tio deu um grande enfoque aqui na interpretação de espectros, mas a parte aqui tá faltando falar um pouquinho sobre os tipos de infravermelho, sobre a instrumentação, aplicações, tudo isso aqui vai rapidinho, né? Aqui que a gente vai demorar mais um pouquinho, porque aqui a gente vai brincar de prever aquelas absorções, por que são gerados aqueles gráficos, nós vamos calcular isso, né? Então, vamos perder um tempinho aqui no item 10, porque é bem interessante de ver, né? A gente vai pegar lá um modelinho da física emprestado, vamos dar um tapa na fórmula, dar uma ajeitada nela para pensar os átomos se ligando, e aí a gente vai conseguir prever as absorções, certo? E exercícios a gente já fez aí o tempo todo, a gente brincou aí de exercício, certo? Então vamos lá. Item 6. Tipos de aparelhos de infravermelho. Existem dois tipos principais: os espectrofotômetros dispersivos, que são os clássicos, os equipamentos antiguinhos, onde a gente na verdade aprendeu o princípio do método com eles, né? Existem os espectrofotômetros com transformadas de Fourier, que são os mais modernos, mais eficientes e mais baratos, né? Ultimamente eu acho que nem tem fabricado mais esse tipo de equipamento dispersivo. Ele pode existir ainda dentro da empresa, mas é um equipamento bem antigo. Existem outros tipos também. Por uma questão de tempo, a gente vai trabalhar só com esses dois aqui, tá? A gente já gastou um bom tempo com interpretação de espectros, então vamos falar um pouquinho sobre a instrumentação desses dois tipos. Os outros tipos de equipamento de infravermelho, eles têm um funcionamento parecido, tá? Por isso que a gente vai deixar de lado um pouquinho. Muito bem, vamos lá para os equipamentos dispersivos. Vem com o tio que você passa de ano. Lá. Então, o equipamento dispersivo, bom, gente, ele é bem básico, né? Ele parece com um VEVIS. Então você tem aqui uma fonte de radiação infravermelho, né, que vai emitir ondas desde as grandes até as pequenininhas, né? Tem onda de todo tipo. Tem aquela onda que vai desde 4.000 em 1 centímetro até aquela onda que vai de 400 ondas em 1 centímetro, né? Então, tem onda para cá e para cá? Deve ter também, né? Mas o fato é que essa fonte de radiação infravermelho, que nada mais é do que uma lâmpada de calor, né? Ela cobre essa faixa de 400 a 4.000, que é a faixa lá da escala do meu espectro de infravermelho,
certo? Gente, lâmpada é lâmpada, né? Eu não vou ficar mostrando um monte de lâmpada aqui para vocês, não vamos perder tempo nisso não. Então, do que é feito essa lâmpada? O tio vai falar brevemente. Como é que ela funciona, né? É uma corrente elétrica que atravessa um resistor, que é um material que aquece, né? Que emite calor. Normalmente, a composição dessas lâmpadas, né? Esse material que é aquecido, são óxidos de tório, de cério, de zircônio, ou carbeto de silício, tá? Então são materiais que emitem uma temperatura que vão normalmente de 1000 a 1800 graus Celsius, tá? Então ele é uma lâmpada que vai emitir calor, ondas de calor. Muito bem, depois dessa lâmpada nós temos o monocromador. Gente, monocromador, você já viu como é que funciona, né? Quem assistiu às aulas de UVV sabe como é que funciona. Eu não vou voltar nisso aqui não, olha lá. Olha lá como é que funciona. Você tem uma fonte, que aqui no caso é uma fonte de calor, que vai passar, né? Vai conduzir esse calor até uma rede, né? Que vai mexer esse espelhinho aqui. E aí você vai deixar passar um por um para entrar em contato com a amostra. Olha lá, nós já vimos isso aqui lá no UV-Vis. É óbvio que aqui eu estou usando corzinha, mas como essa daqui é uma fonte de calor, eu não enxergo nada disso, né? Porque esse monocromador, ele foi... essa ilustração, ela serve para comprimento de onda do visível, lá no equipamento chamado UV-Vis, né? Mas o princípio de funcionamento do monocromador é o mesmo, né? Você tem aí uma rede de difração que vai mexendo e vai deixando passar um comprimento de onda de cada vez. Então, ele faz a varredura, né? O monocromador vai fazer a varredura. Ele vai deixar primeiro passar o comprimento de onda de 400, né? O número de onda de 400, depois 401, depois 402. Vai deixando passar um de cada vez para entrar em contato com a amostra, né? Então, depois do monocromador, nós temos aqui o compartimento de amostra. Depois do compartimento de amostra, nós temos o detector. Como é que funciona o detector? O detector é um olho. É como se fosse um olho que enxerga a intensidade do calor que está chegando, tá? E o detector vai mandar o sinal para ser gerado o nosso espectro, né? Olha lá. Certo? Muito bem. Nós já falamos desse equipamento no princípio do método, né? O monocromador vai deixando passar uma onda de cada vez. Ele faz a varredura, né? Então, ele vai deixar primeiro passar essa onda de 400. Olha lá, ó. Ela chega com uma certa intensidade, né? Uma intensidade de 10, por exemplo. Ó, perceba a força que eu estou colocando na caneta. Aí ela interage com a amostra vai absorver parte dessa intensidade, né? E aí ela vai sair daqui, ó, fraquinha, fraquinha, lá. Então ela chega no detector, não sei se está dando para ver, ó, que a intensidade aqui está maior do que aqui. Ela chega no detector com intensidade 2, por exemplo. Então, o equipamento faz a continha, né? 2 dividido por 10 vezes 100. Essa continha é a transmitância percentual, né? O que está chegando dividido pelo que está, né? O que está saindo da amostra, na verdade, dividido pelo que está chegando na amostra. Ou seja, está saindo, a amostra está absorvendo 80%. Né? Tá passando 20% só. A porcentagem de transmitância na verdade, é a porcentagem da intensidade da luz, né? Quer dizer, no caso não é uma luz, né? Uma onda eletromagnética, é a porcentagem que está passando,
né? 2 dividido por 10 vezes 100, então a transmitância é de 20%. Ele vem aqui, para 400 o equipamento faz aqui, né? Para 400, aqui no começo do gráfico, que vai de 400 a 4.000, né? Esse daqui é o gráfico clássico. Ele dá um sinal aqui de 20%, ó. Ele dá esse ponto aqui, ó. 20% de transmitância. Certo? Muito bem, então teve um pico aqui, ó. Teve um vale aqui, ó. Né? Tudo bem? É assim que funciona o equipamento dispersivo, o equipamento clássico. O monocromador vai deixando passar um de cada vez, então ele faz a varredura. E ó, a amostra demora para ser lida, para gerar esse gráfico. Demora um tempão, porque ele deixa passar uma por uma. Ele deixa passar a onda de 400, a onda de 401, 402, né? Muito bem. Então nós já vimos o que é a fonte de radiação do infravermelho. É uma lâmpada de calor que emite uma faixa característica. Um monocromador é aquele equipamento que a gente já conhece, que deixa passar uma por uma para em contato com a amostra. Agora a gente vai ver como é que é o compartimento de amostra. Ela é um pouquinho diferente do UV-Vis, né? Aliás, bem diferente. O UV-Vis, eu não sei se vocês se lembram, mas a gente usava cubeta, né? Tem compartimento para gás também, para análise em UV-Vis, mas o básico, né? Normalmente 99,99999% das análises a gente trabalha com soluções. Já pro infravermelho, o compartimento da amostra, normalmente ela trabalha muito facilmente com gases, líquidos e sólidos, né? Então, como é que ocorre a preparação das amostras e como é que é o compartimento de amostra no infravermelho? As amostras podem se apresentar no estado gasoso, líquido ou sólido. Amostras gasosas, né? As amostras de gás podem ser introduzidas em células constituídas por um tubo de vidro fechado nas extremidades, com placas de NaCl ou KBr e dotado de torneiras na lateral para admissão do gás e posterior limpeza. Então, o compartimento para botar gás é que nem esse daqui, ó. Você tem uma torneirinha e a outra para você injetar o gás aqui dentro, né? E aqui, ó, normalmente ele é feito de um sal, né? Quer ver, ó? Ele é feito de KBr, tá? Normalmente KBr, porque o KBr não absorve radiação infravermelha, tá? Ele não vai interferir na análise. Então esse aqui é o típico compartimento de amostra gasosa que a gente bota lá dentro do infravermelho. Tudo bem? Eu vou passar um vídeo para vocês, para que vocês olhem o manuseio do equipamento. Bom, amostras líquidas. A preparação de amostras líquidas para medições no infravermelho é muito simples. Consiste em colocar uma amostra em um par de janelas de cristal transparente. Essas janelas podem ser de NaCl ou KBr, mas também aqui de novo, normalmente é o KBr. Este sanduíche é preso e colocado num suporte de amostras do espectrofotômetro, então obtém-se o espectro. Então, olha lá, ó, é esse sanduíche que a gente faz, ó. Então a gente bota o líquido aqui no meio e prensa com 2 cristais, normalmente de KBr. E aí tem um sistema que ajuda a prender. Tá? Antes era parafusado, agora os equipamentos novos, isso aqui acho que é um ímã que prende, tá? Mas é um sanduíche que eu faço com a amostra aqui, ó. No vídeo também mostra, se eu não estou enganado. Amostras sólidas. As amostras sólidas, há mais métodos de infravermelho para análise de sólidos do que para líquidos e gases. Os métodos mais importantes são: eu posso dispersar a amostra sólida num óleo mineral chamado Nujol. Eu posso prensar uma amostra sólida com pastilha de KBr e posso fazer filmes a quente.
né? Tudo depende da amostra sólida que eu tenho. Se eu tenho um material termoplástico, né, um plástico, por exemplo, que é termoplástico, eu posso prensar ele e fazer um filme a quente. Se eu tenho um pozinho, né, se o meu sólido é um pozinho, eu posso misturar ele com pó de KBR e pastilhar, fazer uma pastilha com pressão. Ou então, dependendo do material, posso dissolver num óleo mineral para conseguir o meu espectro, tá? O meu equipamento, inclusive, ele desconta lá os picos desse óleo mineral, tudo bem? Então, então, dispersão em óleos minerais. As amostras sólidas podem ser homogeneizadas com um pouco de óleo mineral, formando uma emulsão que é colocada entre dois cristais. Aqui, de novo, eu posso usar lá aquele cristalzinho de KBR para o registro do espectro. O óleo mineral mais utilizado é o Nujol, que é altamente refinado e consiste numa mistura de vários hidrocarbonetos saturados de cadeia linear. O Nujol tem a desvantagem de apresentar forte absorção devido à vibração CH em 3030, né, até 2850. É aquele pico que muito característico de carbono sp3, né, de estiramento CH de carbono sp3. Então o Nujol ele possui aquela absorção ali naquele ponto, né? Bom, isso daí não ajuda muito, né? Não confirma muita coisa. E os modos de flexão de CH em 1460 e 1380. Por esse motivo, não é aconselhável utilizado para estudar vibrações alifáticas numa amostra, tá? Então, tá aí a brincadeira, né? Olha lá. Então, eu posso colocar essa mistura e no Nujol e prensar, fazer o sanduíche aqui, ó. Beleza? Com plaquinha de KBR. Bom, as pastilhas de KBR, como é que a gente faz, né? Consiste da mistura entre a amostra finamente dividida e o KBR pulverizado. Essa mistura é comprimida em um molde de modo a formar uma pastilha transparente. A maior desvantagem desse método é a natureza higroscópica do KBR, tá? Então, tá aqui, ó, como é que a gente faz a brincadeira. Vocês vão ver lá no vídeo o rapaz pastilhando, né? Então ele faz lá a pastilha de KBR para botar no infravermelho. Você vai usar o almofarize pistilo, só que tem que ser com o material é ágata, tá? Para não dar problema de contaminação. Então eu jogo um pouquinho de KBR, um pouquinho do pozinho de KBR e um pouquinho do pozinho da amostra. E aí eu macero, faço uma maceração. O moço lá mostra direitinho como é que faz. E aí, depois que eu macerar direitinho, eu vou colocar no pastilhador. O pastilhador é um equipamento, tem vários tipos de pastilhadores, né? Mas ele forma uma pastilha, ele prensa o KBR junto com a amostra e forma uma pastilha mesmo. Então tá aqui, a Quick Press é uma prensa de mão para produção de discos de KBR com diâmetro que vão de 2 a 7 milímetros. A prensa padrão acompanha batentes de 7 milímetros, mas ocasionalmente podem ser adquiridos os batentes para a produção de discos de 2 a 4 milímetros. A Quick Press usa o princípio da alavanca exercendo uma alta pressão pela aplicação de uma força mínima, tá? Então tem esses pastilhadores manuais. Existem prensas um pouquinho mais sofisticadas, né? Que conseguem aí uma pressão bem grande. Existem outras, ó, vários tipos de prensa. Depois a do vídeo, inclusive, nem é parecida com essas, tá? Não vou ficar falando de prensa não, gente, né? Amostras sólidas. Também podem ser feitos filmes a quente, né? Algumas amostras, por serem termoplásticas, podem ser prensadas a quente de maneira a formar um filme fino transparente, que pode ser analisado diretamente no infravermelho. Acho que lá no vídeo, um dos vídeos que eu coloquei para vocês, o rapaz ele pega um disquinho, no meio ele tem uma amostra plástica, né? Ele tem um filme que pode ser colocado diretamente no infravermelho. Você vai ver isso.
Então, gente, nós vimos aqui, ó, apesar de ser muito parecido quando a gente olha para o esquema do equipamento dispersivo, apesar dele ser muito parecido com o VVIS, quando a gente vai no detalhe, você percebe que cada uma das coisas são muito diferentes, né? Então, a lâmpada é completamente diferente, ela não emite radiação visível, ela emite calor, né? A fonte de radiação infravermelha é uma fonte de emissão de calor. O monocromador é parecido, o compartimento de amostra é completamente diferente, como vocês perceberam, né? O detector ele também é um pouquinho diferente, gente. O detector normalmente, vocês vão lembrar, o detector lá no VVIS normalmente era um fototubo, né? Ou uma fotomultiplicadora. E o princípio do método que estava por trás do sistema de detecção é o efeito fotoelétrico, né? O catapultar de elétrons é o que estava por trás do princípio de detecção. Aqui é um pouquinho diferente. Então, normalmente, os detectores do equipamento de infravermelho são termopares ou bolômetros, né? Então, o que são termopares, né? Um termopar consiste em um conjunto de dois condutores metálicos distintos, unidos pelos extremos, por exemplo, dois pedaços de bismuto soldados a qualquer extremo de um pedaço de antimônio. A diferença de potencial, né, que é a voltagem entre os extremos, muda de acordo com a diferença de temperatura entre eles, né? Muitos termopares conectados em série são conhecidos como termopilha, tá? E o bolômetro? Um bolômetro é um elemento condutor cuja resistência elétrica varia em função da temperatura. Consta de finas lâminas de platina ou níquel ou de um semicondutor, né? Então, como é que o detector, que é como se fosse um olho, ele enxerga a variação da intensidade, como é que esse detector ele enxerga que está chegando 10 de intensidade de calor na amostra e está saindo 2? Como é que ele enxerga isso, né? Perceba que essa intensidade que eu estou colocando aqui, ó, ela está associada com calor, né? Então, se você pegar, por exemplo, o bolômetro, o princípio de funcionamento dele é a resistência elétrica do detector, ela varia em função da temperatura. Então, quando está chegando uma onda eletromagnética de 2, né, a resistência elétrica é 1. Quando chega a uma intensidade de 10, a resistência elétrica é outra. Esse é o princípio de funcionamento do detector no infravermelho, né? Então é um princípio um pouquinho diferente. Você deve estar se perguntando, mas professor, como é que eu sei? Como é que o equipamento enxerga isso, né? Como é que o equipamento, o detector, enxerga que hora que o que está chegando é 10 e o que está saindo é 2, né? É por causa disso daqui, ó, da arquitetura do equipamento. Então, o detector está aqui, ó, né? Do equipamento dispersivo. O monocromador está aqui, né? Então, o monocromador deixa passar a onda de 400, por exemplo, no primeiro momento. Então, aí você tem um joguinho de espelhinho aqui que ora joga para cá a radiação eletromagnética, ora joga para cá, né? Então, o espelhinho deixa eu jogar para cá, ó, por exemplo. Então, aí tem outro espelhinho aqui que joga para dentro da amostra, que joga para dentro do espelho, o espelho e joga para o detector. Então, aqui nesse momento ele enxergou, o detector enxerga uma onda de calor de número 2, intensidade 2, tá? Aí, quando o espelhinho joga para cá, ó, aqui o espelhinho joga para cá,
Aí ele entra no compartimento de referência. O que é o compartimento de referência? É o compartimento que não tem amostra. É a referência. Né? Então, nesse caso, então, a onda de 10 está chegando aqui, ó, não está havendo absorção. Ela chega como 10 aqui. Ó. Então, o detector ora está enxergando 10, ora está enxergando 2. Né? Entenderam, gente? Olha só. A fonte de radiação infravermelho está emitindo uma onda, né? Vamos pegar aquela onda de 400 ondas em 1 centímetro. Ela chega no monocromador, ela chega junto com as outras. O monocromador deixa passar só de 400. Aí o espelhinho joga essa onda com intensidade, né? Com número de onda 400, mas intensidade de 10. Ela joga 10 para cá e 10 para cá. A mesma onda, ó. Você tem um joguinho de espelhinho. Então joga essa... Vamos imaginar, ó, ela está chegando aqui, ó, com intensidade 10. Bate no espelho, continua com intensidade 10. Chega no compartimento de referência. Aqui não tem amostra. Então, essa onda de intensidade 10, ela continua, ela passa pelo compartimento de referência ainda com intensidade 10. Bate no espelho, chega com intensidade 10 aqui. Bate no espelho, chega com intensidade 10 aqui. Aí ela chega no detector com intensidade 10. Então, é assim que o detector enxerga essa onda com intensidade 10. Acontece a mesma coisa, 10, 10, quando chega aqui, ó, a amostra absorve 8 e deixa passar 2. Chega 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. É assim que o detector enxerga. Todo mundo entendeu? Essa é a arquitetura básica de um equipamento dispersivo, tá? E aí o detector manda o sinal para o processador que vai gerar aquele gráfico que você já conhece. Certo, gente? Todo mundo entendeu, então? Tá aí para você entender um pouquinho do equipamento dispersivo. Espero que vocês tenham entendido minimamente o funcionamento dele, certo? Eu vou parando por aqui, porque tá dando 28 minutos. No próximo a gente continua. Beijo, beijo.